apresentar hoje para vocês uma aula bastante pertinente na área da biologia, que é a utilização da microscopia eletrônica aplicada em amostras biológicas. Eu sou bacharel em ciências biológicas e o meu mestrado e o meu doutorado é em parasitologia. Então, durante meu mestrado, eu tive o privilégio de trabalhar com microscopia eletrônica de varredura e durante o meu doutorado, eu tive o privilégio de trabalhar com microscopia eletrônica de transmissão. Bem, o que eu queria falar com vocês nessa aula é como é feito a preparação de amostras. Então, muitas das vezes, o usuário ou o pesquisador, o aluno, ele tem essa inserção na microscopia eletrônica para a utilização dessa metodologia no mestrado e no doutorado, mas muitas vezes a preparação da amostra não é ele que faz, ele manda essa amostra para o centro de microscopia, seja ele multiusuário ou não, e posteriormente ele vai ter acesso só à análise das imagens adquiridas pelo microscópio. Então, eu queria passar essas informações para vocês através dessa aula para demonstrar a importância que é a preparação de amostras para a utilização da microscopia eletrônica aplicadas a essas amostras biológicas, que podem ser diversas amostras, eu vou falar no decorrer da aula. Então, o que a gente precisa entender inicialmente, a diferença da microscopia eletrônica para os outros tipos de microscopia. Então, inicialmente, eu coloquei aqui a primeira imagem de uma microscopia óptica, a segunda imagem de uma microscopia de fluorescência cofocal, essa terceira imagem que seria microscopia eletrônica de transmissão e a quarta imagem que é microscopia eletrônica de varredura. Então, para a gente entender as microscopias, eu tive que trazer um breve histórico do que seria um microscópio em si. Então, no final do século XVI, Zacarias Janssen desenvolveu o primeiro microscópio. Esse microscópio foi nada mais do que um microscópio óptico que utiliza a luz com lentes objetivas para aumentar, então, e ampliar coisas que a olho nu não era possível observar. Já no século XVII, Anthony van Leeuwenhoek desenvolveu um outro microscópio que conseguiu a ampliação desse objeto com 200 vezes de zoom. Então, ele conseguiu desenvolver um microscópio com ampliação maior do objeto do que Zacarias. E foi o primeiro a observar os seres microscópicos, porque ele conseguiu ampliar tanto que o que não foi possível no microscópio de Zacarias, ele conseguiu ver nesse novo microscópio. Já Hubert Hooke desenvolveu o primeiro microscópio composto e conseguiu visualizar pela primeira vez uma célula, então, através de um microscópio de luz, onde ele acoplou mais de uma lente objetiva. Com isso, ele conseguiu aumentar o plano focal daquela amostra e conseguiu ampliar ainda mais esse objeto, essa amostra, vendo, então, pela primeira vez uma célula de tecido vegetal. Esses foram os primeiros microscópios. Bem, a gente tem que entender que a linha do tempo da microscopia, ela vai de acordo com a teoria celular. Então, o que pesquisadores sempre quiseram ver e discutir? Pesquisadores pesquisam, obviamente. Então, o que era importante para eles, então, era visualizar coisas e explicar coisas que ao olho nu não se era possível. Então, ao longo da teoria celular, ao longo do que foi em conjunto, concomitantemente, foi feito a criação dos microscópios e
comitantemente se deu, então, a teoria celular, sendo observado, então, os primeiros núcleos das células, as primeiras organelas. Então, a teoria celular, ela anda em conjunto com a descoberta e a criação de equipamentos que são os microscópios, tá? Em 1931, um outro pesquisador, que foi o Ernest Ruska, ele, junto com outros colaboradores, criou pela primeira vez um microscópio eletrônico. Então, entre a diferença de um microscópio óptico, que utiliza o feixe de luz para ampliação de objetos e amostra, o microscópio eletrônico, ele usa um feixe de elétrons que interage com a amostra e faz a formação da imagem em um plano de pixels, tá? Então, posteriormente, o Ernest Ruska, ele ganha o prêmio Nobel da Física pela criação desse aparato, desse equipamento, que foi o microscópio eletrônico. E isso foi 55 anos depois da criação desse microscópio, foi que ele veio a ganhar o prêmio Nobel. Então, a gente acha aí que a gente está entrando na graduação agora, ou que a gente está muito tarde para descobrir coisas e ser contemplado com reconhecimento. O cara foi reconhecido 55 anos depois da criação de um equipamento que hoje é utilizado na biologia, assim, muito, muito utilizado na biologia, né? Na ciência em si. Então, o que é a microscopia eletrônica? Que eu fico falando, microscópio eletrônico é diferente de microscópio óptico. Por quê? Por quê? Então, no conceito, o microscópio eletrônico, ele permite a formação de uma imagem resultante da interação de um feixe de elétrons incidente sobre o material observado, dando origem a sinais, os quais são captados por diferentes detectores, fornecendo informações características sobre a amostra. Então, o microscópio eletrônico, ele possui um poder de resolução muito maior do que a microscopia óptica, que é através do feixe de luz, que vai incidir sobre um plano focal e vai transformar, então, essa luz, essa emissão em pixels que vão ser captados também, vai ter a formação do plano, da imagem. E o microscópio eletrônico, então, em vez de usar a luz, ele usa um feixe de elétrons que vai interagir com a amostra. Então, precisa de uma voltagem suficientemente alta para que um feixe de elétrons seja excitado de uma fonte, da coluna do microscópio, e esse feixe que está sendo excitado faz com que os elétrons caiam em cima da amostra. Se for microscopia eletrônica de transmissão, esse elétron tem que transmitir a sua amostra, então a coluna do microscópio tem que ser maior, o feixe tem que ser com maior intensidade. E a microscopia eletrônica de varredura nada mais é do que o feixe de elétrons interagindo de forma varrendo a sua amostra. Então, transmissão, transmitido, varredura, varrer a sua amostra. Então, essas lentes do microscópio eletrônico, então, em vez de ter as lentes objetivas, que são feitas de vidro, as lentes dos microscópios eletrônicos são lentes eletrostáticas ou eletromagnéticas, que são capazes, então, de gerar as imagens com aumentos superiores a 500 mil vezes de ampliação, de zoom, tá? Então, por que se utilizar microscópio eletrônico? Então, a metodologia da microscopia eletrônica é a riqueza de detalhes de estruturas micrométricas. Então, o microscópio eletrônico, ele vai desde de uma ampliação até 2 nanômetros de resolução, dependendo do tipo de microscópio que a gente estiver analisando essa imagem. Então, quanto maior é a quantidade de ampliação, magnificação, resolução desse microscópio, maior é a minha capacidade de resolver coisas e identificar estruturas morfológicas, como, por exemplo, verificar que um complexo de Golgi, ele é formado por essas cisternas, né?
e que em cima desse complexo existem ribossomos, uma célula vai ter um núcleo bem delimitado, um nucleolo. Então, a riqueza de detalhes que o microscópio eletrônico tem é muito superior do que o microscópio óptico. Então, qual a diferença a nível de equipamento físico? Tem o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Aqui eu vou explicar essa diferença do de transmissão. Bem, então, a fonte do microscópio óptico é uma fonte de luz, né, visível, e a microscopia eletrônica, tanto a transmissão quanto a de varredura, vai ser um feixe de elétrons. As lentes, então, a de microscopia óptica é lente de vidro, e a microscopia eletrônica, tanto a de transmissão quanto de varredura, vai usar lentes eletromagnéticas ou eletrostática. O comprimento de onda da luz visível, ele é muito maior pela transmissão do feixe de elétrons do que a transmissão de luz, tá? O limite de resolução vai a nanômetros, então eu consigo avaliar coisas muito menores do que o microscópio óptico. Consequentemente, eu preciso de ter amostras para serem transmitidas finas. Então, o feixe de elétrons, para penetrar essa amostra, ela tem que ter um corte ultra fino, que eu vou explicar mais à frente como deve ser a preparação dessas amostras em diferentes da microscopia eletrônica de transmissão para a microscopia eletrônica de varredura, tá? Bem, então, inicialmente já expliquei como que seria a diferença de microscopia eletrônica de varredura para microscopia eletrônica de transmissão. Então, a utilização da metodologia para análise da sua amostra biológica vai depender da sua pergunta, da sua hipótese, do seu trabalho. Então, o que eu quero responder da minha amostra, ela está na superfície da minha amostra? Se ela estiver na superfície da amostra, eu consigo fazer microscopia eletrônica de varredura, porque eu preciso ter informação apenas da superfície da minha amostra. Se eu preciso olhar uma riqueza de detalhes da minha amostra no interior da minha amostra, interior de células, interior de tecido, interior de um órgão, eu preciso transmitir o feixe de elétrons para ter a informação da parte interior da minha amostra, eu vou fazer, então, microscopia eletrônica de transmissão. E para fazer com que esse feixe de elétrons penetre a minha amostra, eu preciso fazer com que essas amostras sejam extremamente finas para que o feixe de elétron atravesse a amostra, e aí sim eu consigo captar as informações da amostra e formar os pixels e formar a imagem. A diferença dos microscópios eletrônicos entre microscópio eletrônico de varredura e microscópio eletrônico de transmissão está na fonte que está dentro do canhão da coluna dos microscópios. Microscópios eletrônicos de transmissão precisam ter um potencial de fonte de elétrons maior do que microscópios de varredura, porque os de transmissão precisam invadir e transmitir a amostra. Então, existem diferentes tipos de fontes de elétrons, e vou dar o exemplo aqui da fonte FEG e das fontes termiônicas. Fonte FEG são as emissões de campo, é um tipo de fonte onde esse elétron ele vai ser emitido por campo. Já a emissão termiônica, eu preciso ter uma excitação de elétrons através de calor. Então, ela pode ser do tipo tungstênio ou Lab6. As fontes de campo, de emissão de campo, que são as FEG, elas são melhores e são mais comuns de estarem em microscópios eletrônicos de transmissão, porque o seu potencial é melhor. Não necessariamente eu vou ter todos os microscópios eletrônicos de varredura de tungstênio. Eu posso ter microscópios de varredura que não precisam, atravessar esse feixe de elétrons com fonte FEG também.
porque eu quero que mesmo esse elétron ele varre a minha amostra, ele tenha uma resolução muito boa. Então, microscópios que possuem fontes de emissão do canhão de elétron FEG são melhor em resolução. Consequentemente, são muito mais caras fontes FEG do que outras fontes termiônicas, como, por exemplo, tungstênio ou Lab6, tá? Bem, por que microscópios eletrônicos precisam de vácuo na coluna do microscópio? O que acontece? Quando eu tenho essa emissão do feixe de elétrons da ponta da coluna do microscópio eletrônico, e eu preciso com que esse feixe de elétrons interaja apenas com a minha amostra, porque eu não posso ter captação de outros tipos de elétron ao redor do meu ambiente, eu preciso ter um vácuo. Esse vácuo vai depender do tipo de microscópio que você tem. No laboratório onde eu trabalho, o vácuo é feito com nitrogênio comprimido, tá? Então, esse ambiente de vácuo, ele permite com que a interação do meu feixe de elétrons que está saindo da coluna seja exatamente na minha amostra, sem interagir com elétrons de outros elementos que estão no ambiente. Por isso, eu preciso do vácuo do microscópio, na câmera do microscópio, tá? Então, microscópios eletrônicos sempre precisam de ter vácuo para com que os elétrons não interajam com outros elétrons do ambiente. Então, evita o choque dos elétrons com moléculas de gases durante a trajetória do canhão de elétrons. Depende do tipo de microscópio, tá? Então, aqui no laboratório a gente trabalha com nitrogênio, preserva a fonte de elétrons e pode ser usados diferentes bombas para fazer o vácuo. Bomba mecânica, difusora, turbo molecular, vai depender de como vão montar o seu microscópio no ambiente onde vocês trabalham, tá? Bem, como que é a formação da imagem? Antigamente, o feixe de elétrons, microscópios muito antigos, era aquelas Kodak. As imagens eram impressas assim, em Kodak mesmo, quando a gente era pequeno e revelava foto. Então, hoje em dia, o que acontece? A formação da imagem, o elétron vai bater na sua amostra, vai varrer a amostra ou vai transmitir. Existe uma parte da física que é mais detalhada, eu precisaria de muito mais aula para explicar isso para vocês, é que elementos da sua amostra vão interagir com o feixe de elétrons e por uma parte da física que chama elétrons secundários ou elétrons retroespalhados, é o tipo de emissão de elétron que sua amostra vai estar desbastando em contato com o elétron do feixe com a sua amostra. Então, esse mecanismo da física onde o feixe de elétrons bate na sua amostra e pode excitar os elétrons da sua amostra, quando o feixe bater, vai ter a emissão de outros elétrons. Podem ser elétrons retroespalhados e elétrons secundários da sua amostra. O que vai captar essa volta desses elétrons são os detectores. Esses detectores vão reconhecer esses elétrons e, a partir de uma câmera de CCD acoplada no final do seu microscópio eletrônico, eu consigo ter a formação da imagem, transformando esses elétrons, por uma conta matemática, em pixels. Então, esses retroespalhados ou esses elétrons secundários, eles são captados por detectores que vão entender essa matemática a partir do software do seu microscópio eletrônico, que vai transformar isso, então, em imagem. Então, a formação da imagem é feita através de um detector, que posteriormente, então, vai transformar isso em pixel, e por uma numeração matemática vai ter a formação da imagem. Então, a imagem é um conjunto de números na memória do computador,
Imagens digitais são funções discretas que correspondem à intensidade de elétrons recebida pela câmara durante um intervalo finito de tempo. Então, a formação da imagem em microscópio eletrônico é através da detecção, né, de detectores. Cada detector é para um tipo de elétron que vai captar, ou secundário, ou retroespalhados, ou outros tipos de detectores que podem ser usados, que vão ser transformados e codificados através do software do computador e vai reconhecer esses elétrons em pixels, que vai, então, ter a formação da imagem. Tá? Então, agora a gente vai para a parte boa, que é como preparar as amostras biológicas para usar a microscopia eletrônica. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, a diferença da preparação das amostras vai de acordo com a metodologia que vocês querem aplicar. Se eu estou querendo responder mais uma vez a superfície da minha amostra, entender o que está acontecendo na superfície da célula, na minha membrana plasmática, no exoesqueleto de um inseto, ver uma cerda de um... Sei lá, gente, eu esqueço porque eu sou bióloga bem Nutella, não vou lembrar. Cerda de uma aranha, a antena de uma formiga, que eu estou tentando ver na superfície, eu vou preparar de um jeito. Se eu vou ver um mecanismo de ação de um fármaco dentro do interior de uma célula tumoral, eu preciso ver dentro da célula. Então, eu vou preparar a minha amostra para microscopia eletrônica de transmissão, tá? Então, eu preciso de entender qual aplicação vai ser para aquela microscopia e qual que é a metodologia que eu tenho que usar. Então, qual a metodologia que eu tenho que preparar? É para transmissão de varredura, é para microscopia eletrônica de transmissão ou é para microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, a primeira coisa é a colheita do material. Então, o que eu preciso entender? O objetivo, eu já sei. Vamos supor que a gente vai começar e vai fazer transmissão. Meu doutorado foi a análise de 560 fármacos em um parasito que se chama Toxoplasma gondii, então um parasito intracelular obrigatório que é capaz de infectar qualquer célula nucleada de mamíferos no geral, tá? Então eu queria ver se o meu medicamento era capaz de alterar organelas, tá? E entender esse comportamento a nível morfológico da ultraestrutura do parasito. Então, eu queria ver se, através dos tratamentos que eu fazia, eu conseguia observar a alteração de alguma organela do parasito. E foi o que eu consegui ver através da microscopia eletrônica de transmissão. Eu consegui ver alterações de organelas extremamente importantes para a divisão do parasito. Então, eu vi que os medicamentos que eu tratei fazia com que uma organela específica fosse alterada nesse parasito e esse parasito não conseguia ter a replicação dele. Então, ele não conseguia invadir outras células, tá? Então, a primeira coisa, o meu objetivo, a pergunta do meu trabalho. Posteriormente, como vai ser a colheita das amostras, tá? O que a gente tem que pensar é que amostras para microscopia eletrônica de transmissão têm que ser muito pequenas. Então, no máximo de diâmetro, no máximo, a gente vai pensar em 3 micrômetros, tá? É bem pequeno. E a nível de espessura, a gente precisa de corte de 60 a 70 nanômetros. Então, a preparação para microscopia de transmissão vai ser diferente, porque eu preciso cortar a minha amostra, diferente do que vai ser na varredura, tá? O tipo de tampão, o tipo de fixador dessa amostra, e para microscopia eletrônica de transmissão, a gente usa resina. Vocês vão entender. Então, quais que podem ser as minhas amostras biológicas? Podem ser diversas amostras biológicas. Então, pode ser amostra vegetal, amostra de tecido animal, pode ser um inseto inteiro, se for varredura, eu consigo fazer isso, tá? Micro-organismos em suspensão, em monocamada de cultivo de células. No meu doutorado, o parasito intracelular, a gente infectava fibroblasta em monocamada,
E após a infecção desse fibroblasto, a gente fazia o tratamento com os diversos compostos, tá? Mas pode ser inseto, se for para varredura, pode ser vesícula extracelular, uma nanopartícula, depende da sua pergunta, tá? Então, o que a gente tem que pensar quando a amostra é biológica? Processos biológicos se deteriorizam, certo? Então, a gente precisa fazer fixação para manter a estabilidade e conseguir parar esses eventos químicos que ocorrem dentro de organismos. Então, tipo, evitar a putrefação, né, dos organismos, preservar as estruturas. Então, por isso que a gente fixa, tá? Como que a gente fixa, então? Primeira coisa que a gente vai fazer é a fixação primária dessas amostras. O exemplo que eu vou dar aqui é como se a gente fizesse microscopia eletrônica de transmissão para análise de células, então. Então, eu vou explicar pensando no cultivo de células em monocamada. Esse cultivo de células em garrafas de cultura de 25 centímetros quadrados, a menor garrafinha que tem. E a primeira coisa que eu vou pensar, então, é na fixação primária dessas amostras. Então, qual que é o objetivo? Preservar a arquitetura e a composição celular. Então, preservar as proteínas, os radicais bioativos, mantendo a relação espacial na célula, impedindo a liberação das enzimas líticas, autólise, e a ação de micro-organismos, putrefação. Então, essa fixação, elas sobre células ou sobre o tecido, elas vão endurecer, tá? A gente pode ter uma perda de amostra durante a fixação, porque a gente tem que limpar, eu vou explicar, vocês vão entender. E então permite, após a fixação primária, ter os posteriores processamentos para a preparação de amostras para microscopia eletrônica de transmissão. Então, quais os tipos de fixadores? Eles podem ocorrer de maneira química ou de maneira física, tá? De maneira química, é utilizado paraformaldeído ou glutaraldeído, são aldeídos, tá? Utilização de substâncias químicas que vão se ligar com sítios específicos ou inespecíficos das biomoléculas. E física pode ser através de secador de ponto crítico, com um equipamento, ou através de congelamento, nitrogênio líquido, vai depender do que você quer trabalhar, tá? Aqui eu estou dando um exemplo generalizando para um tipo de amostra, mas especificamente para amostra de cultivo de célula, tá? Mas se for tecido, órgão, camundongo, tecido pele humana, qualquer tipo de tecido animal, tá? Eu vou estar usando glutaraldeído ou paraformaldeído, que são os aldeídos para fixação primária, que é a fixação química. Então, estabilização molecular, né? Vai impedir a putrefação. Então, existem outros tipos de fixadores, mas os mais recomendados para microscopia eletrônica são os aldeídos, que é o formaldeído e o glutaraldeído, tá? Outros agentes, como o tetróxido de ósmio, é utilizado para fixação secundária. Por quê? Porque eu preciso de ter fixação de lipídios, tá? Lipídios são moléculas grandes, a membrana plasmática precisa de ter essa fixação desses lipídios, porque vai permitir posteriormente processamento para contrastação, tá? Então, tudo isso que a gente está pensando é posteriormente em como contrastar essa amostra, porque eu esqueci de dar detalhes. Imagens feitas de microscopia eletrônica, elas não têm cor, porque elétrons não têm cor, feixe de elétrons não tem cor. Então, as imagens a gente vai reconhecer se são elétron densas ou se são menos ou mais elétron densas. O que isso quer dizer? Elementos químicos da amostra com número atômico maior são mais contrastados, então eles estão mais escuros. Elementos mais básicos são com número atômico menor da tabela periódica são mais claros. Então, imagens que têm
cores mais claras ou mais escuras nada mais é do que eletrondensidade, tá? Isso vai estar relacionado com os elétrons da sua amostra. O elemento químico presente na sua amostra, tá? Então, o microscópio eletrônico de varredura, ele vai ter essa carinha aí, a coluna dele vai ser menor do que um de transmissão, tá? Então, o canhão de elétrons vai estar aqui, ele é ligado a uma tomada, tem a fonte de energia, tá? E vai ter, então, a excitação dos elétrons. As lentes condensadoras, o lugar onde você vai colocar a amostra, tá? E o monitor onde você vai ter a imagem. Como se preparam, então, as amostras para microscopia eletrônica de varredura, inicialmente? Então, inicialmente, você pode ter uma abelha inteira, você pode fazer um cultivo de célula em placa de Petri ou garrafa de cultura, um tecido de um camundongo, uma planta, uma folha. Então, fixação primária, glutaraldeído ou paraformaldeído, vai ser independente se é microscopia eletrônica de transmissão ou microscopia eletrônica de varredura, tá? A fixação secundária também vai ser igual para as duas, se você estiver trabalhando com aquele tipo de amostra que eu falei lá no começo, que eu estou dando um exemplo de cultivo de células, tá? Então, a gente usa geralmente o tetróxido de ósmio, que abole a propriedade osmótica de membranas e garante a fixação de lipídios, evitando extração durante a desidratação. Ou seja, eu preciso manter esses lipídios fixados, porque pode ser que o meu fármaco, por exemplo, esteja tendo um mecanismo de ação na membrana. E aí, se eu não fixo esses lipídios da membrana, eu vou ter buracos e vou achar que o meu fármaco, o meu composto, está alterando a membrana da célula. Sendo que, na verdade, foi a falta de fixação dos lipídios, e aí ficou essas bolotas que eu acho que é alguma mecanismo de ação de um fármaco, eu acho que é algum buraco na minha membrana e nada mais é do que a falta de fixação desses lipídios de membrana, tá? Ele deve ser diluído em tampão, deve-se ter bastante cuidado em manipular ele, porque ele é extremamente cancerígeno. Então, toda essa preparação de amostras, ela deve ser feita em capela de fluxo de gases, tá? Com IEPI, deve ser preparado com bastante cuidado, tem que fazer isso tudo na calma, tá? É difícil, mas depois a gente acostuma, tá? Eu tô falando muito rápido porque eu tenho pouco tempo, eu queria dar, assim, essa aula interagindo com vocês. Vou deixar meu e-mail aqui no final, para caso alguém tenha alguma dúvida. Se eu puder sanar a dúvida, podem mandar e-mail para mim que eu vou ter o prazer de responder. Fixação primária, aldeídos. Fixação secundária, tetróxido de ósmio. Próxima função, secar a minha amostra. Diferente do microscópio de luz, os microscópios eletrônicos têm essa coluna. Eu não posso ter água dentro da coluna do microscópio. Eu queimo essa coluna desse microscópio. Materiais biológicos são quase 80% só de água. Então, eu tenho que secar essas amostras, fazendo com que não ocorra alteração celular, alteração morfológica desse tecido, desse órgão, dessa célula. Então, eu vou para um aparelho que chama secador de ponto crítico. Esse secador de ponto crítico, ele vai fazer com que tire toda a água da minha amostra a partir de uma secagem que vai até no ponto crítico do CO2. Então, depois que a gente já fez a fixação secundária com tetróxido de ósmio, a gente vai começar a desidratar essa amostra, só que sem ter alteração celular, sem ter alteração de tecido. Então, eu começo a fazer uma desidratação em uma série de álcools, tá? Começa lá do 30%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, álcool 100%.
Depois que eu colocar a minha amostra no álcool 100%, eu vou transferir ela para esse equipamento que chama secador de ponto crítico. Aqui dentro vai esse porta-amostras, onde eu vou fazer com que a minha cultura de célula, o meu tecido, fique em cima de lamínulas, tá? E aí eu coloco essas laminas entrelaçadas nesse porta-amostra, coloco o etanol 100%, e aí o ponto crítico vai fazer com que o etanol 100% ele seja trocado por CO2 líquido, tá? CO2 líquido. Ele faz com que o CO2 ele passe de um estado crítico, que é líquido, para o gasoso. Então, eu tiro toda e qualquer água da minha amostra sem alterar estruturalmente. Agora eu fiquei perdida se essa palavra existe. Sem alterar morfologicamente a minha amostra, tá? Porque eu tenho essa secagem em ponto crítico. Depois que eu seco em ponto crítico, eu vou levar essa amostra para o stub. Stub são porta-amostras, tá? Que vão entrar dentro da coluna do microscópio. Dentro da câmera do microscópio. Então, aqui eu tenho uma fita de carbono, é uma fita dupla face mesmo, igual de escola. Eu tiro essa fita dupla face, coloco essa lâmina que foi secada no ponto crítico com a minha célula em monocamada ou com um tecido, tá? E coloco ela em cima, a lamínula aqui em cima, e levo esse stub para um metalizador. O metalizador vai fazer amostras biológicas são pouco condutivas. Se eu tenho um microscópio que é de feixe de elétrons, eu preciso de ter uma contrastação dessa amostra para que ocorra a formação da imagem. Então, a gente metaliza essas amostras ou com ouro, um metal pesado, ou com carbono, tá? Esse aqui é a metalizadora. Eu coloco a amostra do stub aqui dentro. Aí, por exemplo, aqui está um pedaço de metal que talvez não precise metalizar, ou uma formiga inteira. Vamos supor que eu sequei lá no ponto crítico, tá? Eu não vou cortar minha amostra não é monocamada, é uma formiga inteira. Eu vou pegar essa formiguinha, vou colocar ela aqui dentro de um outro porta-amostra, tá? Que sem ser de lamínula vai ser de um outro jeito. Vou secar essa formiguinha, vou pegar essa formiguinha, vou colar ela em cima da fita de carbono e vou levar essa formiguinha para o metalizador, do mesmo jeito, tá? Metalizou essa formiga, eu levo para o microscópio. Então, retomando, preparação de amostras para microscopia eletrônica de varredura. Primeiro eu faço a fixação primária com os aldeídos, depois eu faço a secundária com tetróxido de ósmio, né? Aí tem uma sequência de lavagens, enfim, não vou entrar em detalhe. Depois você vem fazendo a desidratação em álcool, leva então para o ponto crítico, metaliza e faz a sua imagem, tá? Então, aqui um exemplo para análise morfológica do Trypanosoma cruzi. Então, eles fizeram tripanossoma, gente, eu não vou lembrar se é tripanossoma ou se é tripanossoma. Então, eles fizeram teste com drogas, tá? Fármacos, desculpa. Na indústria farmacêutica se fala fármaco ou composto. Então, eu testo esse composto nesse parasito e vejo que tem alteração de flagelo, tá? Diferente do que é no parasito tratado, tá? Do parasito não tratado. Então, um mecanismo, uma metodologia aplicada para identificação de fármacos foi a microscopia eletrônica de varredura, identificando, então, que no flagelo, no corpo, através de membrana, na parte posterior do parasita, eu tinha alteração, então, quando eu fazia o tratamento com esses fármacos, tá? Agora, microscopia eletrônica de transmissão. O que a gente vê é que a coluna dos microscópios de transmissão, ela é muito maior do que o microscópio de varredura. Porque eu preciso de ter uma aceleração do feixe maior, tá? Isso tudo influencia.
Então, o microscópio eletrônico de transmissão, ele é muito maior do que o de varredura, tá? Porque o feixe, ele tem que atravessar isso tudo aqui e passar a amostra para eu fazer a imagem. Então, a preparação da amostra vai ser basicamente a mesma coisa. As diferentes amostras biológicas. E aqui eu vou dar um adendo para quando eu quero fazer amostras de camundongo, por exemplo, tá? Então, a gente usa um outro tipo de fixador que nada mais é do que a união de paraformaldeído com glutaraldeído. O cara que inventou isso foi o Karnofsky, aí pôs o nome dele, cientistas sempre dando nome para coisas que eles criam, né? O próprio nome. Então, esse fixador é a mistura dos dois. E aí, para quando eu quero fazer, por exemplo, tecidos, eu uso um outro tipo de metodologia para fixação, que é a perfusão. Eu conecto uma cânula, uma sondinha, e tiro todo o sangue desse camundongo, e eu troco o sangue pelo fixador. Então, antes de eu tirar esse órgão, picotar e fixar ele no glutaraldeído sozinho, eu faço essa imersão de fixador no corpinho do camundongo inteiro, para que fique mais fácil ainda eu fazer esses pequenos cortezinhos dos tecidos e fazer com que o fixador fixe ainda melhor o tecido ou esse órgão desse camundongo, tá? Então, vai usar fixação primária do mesmo jeito, vai usar fixação secundária com tetróxido de ósmio do mesmo jeito. E a desidratação, a mesma coisa, tá? Eu preciso desidratar essa amostra. Só que diferente da microscopia eletrônica de varredura, a de transmissão, eu preciso ter corte ultra fino. Como que eu vou cortar um coração de um camundongo? O que a gente faz? Na última porção de desidratação, quando a gente estiver trocando o etanol, no último etanol 100%, a gente começa a colocar uma coisa que chama resina, tá? Então, a gente vai trocar o álcool ou a acetona, depende de qual reagente você está usando para desidratar, e a gente começa a trocar isso por resina. Então, é a proporção de 1 para 1. Você vai colocando um de acetona, um de álcool, um de resina, até você tirar toda essa amostra de álcool e incluir essa sua amostra na resina. Então, essas formas de silicone aqui, a gente vai colocar na ponta dessas formas de silicone a sua amostra, que é essa pretinha aqui, que o tetróxido de ósmio cora a sua amostra desse jeito, e aí você consegue visualizar ela. Você coloca ela na pontinha aqui da forma de silicone, enche com a resina, você polimeriza essa resina vai ficar durinha, e depois o que você vai fazer? Você vai fazer os cortes. Então, a sua amostra tá na ponta da resina aqui. E você vai fazer a microtomia. Você vai colocar essa resina aqui, ó, no ultramicrótomo, vai fazer esses cortes, tá? Que é com ultramicrótomo. E aí vem a parte mais difícil. Você coleta esses cortes, que são esses filamentinhos aqui. Vocês coletam esses cortes aqui, ó, que vai cair nessa banheirinha aqui, e captura numa grade de mesh, tá? Depende, cada grade vai ter um tamanho, mesh é o diâmetro, vai ter um tamanho do buraquinho diferente. E aí você leva essa gradinha para uma outra contrastação, e aí usa acetato de uranila ou citrato de chumbo. E aí que você vai levar essa gradinha com o seu corte para o microscópio, tá? Então, o seu corte aqui ultra fino é 60, 70 nanômetros, a espessura do que você cortou. E aí você leva isso para o microscópio eletrônico de transmissão, e aí você visualiza o interior intracelular, tá? Lá que a diferença morfológica. Então, aqui também é mais um exemplo de aplicação dessa para fármacos também, tá? Só que em vez de ver na superfície do parasito, eu queria ver intracelular, porque o parasito é intracelular obrigatório. Então, a gente percebeu que após o tratamento com os diversos fármacos, esse parasito ele começava a ter dificuldade na divisão celular.
Então, um dos mecanismos de ação da droga que a gente testou, tá? Esse artigo eu estou aqui, como segunda autora, foi a alteração na divisão celular desse parasito. Então, o parasito ele morria por autofagia, porque ele não conseguia completar o maquinário de divisão celular dele, ele não era completo. Então, a gente via que, dependendo, era dose dependente também, se a gente aumentava a dose, destruía ainda mais o parasito, e aí o parasito não conseguia invadir outras células, e aí acabava o ciclo do parasito na célula hospedeira, tá? Aqui é um exemplo, esse microscópio de transmissão é o que eu trabalho hoje. É um microscópio bem pequenininho, tem uma coluna bem pequenininha, porque é um microscópio eletrônico de varredura que opera em modo STEM. Eu não tenho uma fonte FEG igual os microscópios grandões de transmissão, é uma fonte de tungstênio, então a minha resolução não é tão boa igual os microscópios de transmissão. Eu chamo ele de pato porque ele não faz, ele nem nada bem, ele nem voa bem, ele nem anda bem, mas ele faz tudo. Então aqui, ó, se vocês conseguirem ver onde que eu tô apontando o dedo aqui, onde eu tô apontando o cursor aqui, é onde que vai a minha gradinha com corte, tá? Então, eu consigo ver aqui uma formiguinha, uma célula montada em cima da lamínula, aqui em cima do stub, metalizado, mas eu também consigo ver o corte de microscopia de transmissão, porque ele opera em modo STEM. Chama Scan Transmission Microscopy. O STEM, que é o modo de transmissão em varredura. Então, eu consigo fazer transmissão em microscópio de varredura. E aqui, juntando as duas metodologias em um único artigo, na pandemia da Covid-19, eles viram por microscopia de eletrônica de varredura que as células infectadas infectavam outras células através dos filopódios de células infectadas. Então, o vírus, o SARS-CoV, ele era transmitido através desses filopódios, tá? E aí, depois, eles verificaram, por se tratar de um coronavírus, dessa coroa, né, em volta. E aí, eles observaram através, tá aqui, não vai dar para ver direito, mas depois vocês podem pegar esse artigo, a coroa os spikes do coronavírus. Então, através da se fez sequenciamento, fez genômica do vírus para saber de qual vírus se tratava, mas a confirmação taxonômica que era vírus da família dos coronavírus, através dessa coroa que eles verificaram aí na microscopia eletrônica de transmissão. Bem, é isso que eu queria falar com vocês. Em mais detalhes aqui. Os spikes. É isso que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar o meu e-mail. Eu acho que as meninas da palestra do congresso vão passar para vocês. Eu trabalho hoje na Universidade Estadual de Montes Claros, fica no norte de Minas. Nós temos um laboratório multiusuário com esse pato, que eu amo ele faz tudo. Só não faz bem feito tudo, não tem uma resolução a nível de um microscópio de transmissão, mas eu queria falar com vocês como a metodologia de microscopia eletrônica é muito bem aplicada em amostras biológicas na área da biologia. Na indústria farmacêutica, para identificar a potencialidade e a efetividade de fármacos, taxonomicamente para identificar patógenos, né? E é isso, obrigada. E qualquer coisa é só mandar e-mail, tá? Vou mandar um e-mail para a coordenação do congresso. Obrigada e até mais.